Então, pessoal, saudações de Nova Democracia. Aqui, fazendo um vídeo para esclarecer vários pontos aí. Em primeiro, houve ações simbólicas em Londrina ano passado e agora em Pinheiros e Montes Claros também, na Estação Pinheiros, em São Paulo. Mas ele tava com os panfletos escrito PCB. É porque é o Partido Comunista do Brasil de linha maoísta. Estava escrito isso lá, com bandeiras maoístas e tal, como Guerra Popular. Eu estou ligado ao jornal Nova Democracia e as atividades são de fazer jornal. Agora, por todo lado existem outras organizações maoístas. E essa me parece ser o antigo PCB, Fração Vermelha, que agora é refundado como maoísta, só PCB, não sei, Partido Comunista do Brasil, usando a sigla PCB. Fez ações simbólicas. Mas a histeria anticomunista chamou de terrorismo e os petistas e bolsonaristas, bolsolulistas, ficam acusando uns aos outros. Mas são só ações, como se fosse uma explosão ali de uma bomba de aniversário, um traque que sai aquele papel prateado, saíram panfletos. Então, ação simbólica. Não tem nada que ter histeria anticomunista por causa disso. Mas não é nem bolsonarista nem lulista. Possivelmente é o PCB, Fração Vermelha, que agora se reconstituiu como PC maoísta. Tá bom? Então, acho necessário esse esclarecimento. Mas eu só sei isso. Eu só sei sobre esse assunto que está na internet. Eu sou só um simpatizante do jornal Nova Democracia. Então, Jones me citou no último vídeo, sem falar meu nome, como sempre, essa história. Mas eu não ligo, não. Acho assim que faz parte, estamos disputando linha aí, estamos buscando hegemonia. Eu não levo pro coração, como diz os jovens, né? Meu objetivo nunca foi ataque pessoal. Agora, eu acho bastante equivocadas as colocações dele. Só a título de exemplo. No podcast Três Irmãos, perguntaram para ele, teve alguma coisa como um golpe militar na União Soviética? E ele disse que não. Mas teve em 56 o golpe de Moscou. Havia essa disputa entre o grupo de Stalin, que já tinha falecido, e o grupo do Khrushchev, Brezhnev, esses revisionistas. Em determinado momento, Zhukov, que era um general herói da Segunda Guerra Mundial, interferiu, porque ele detestava Stalin por questões pessoais. Ele tinha sido chamado a atenção por estar roubando tesouros alemães, então ele foi punido por isso. Então ele interferiu ali contra o grupo remanescente do Stalin no partido, afastou-os, sim, neutralizou-os, que eles estavam realmente agindo contra esse grupo burocratizante ali do Brezhnev e do Khrushchev. E realmente o Zhukov colocou tanques em Moscou, desempatando ali essa disputa. Em 78 também houve um golpe de Hua Guofen, que eu vejo que pro Elias é um tabu. O Elias navega ali contornando o assunto, ele fala que ali a China descobriu a modernização. Bom, ó, sobre essa polêmica aí, então dei esse exemplo, essa divergência com o Jones, isso é muito constante, são várias outras posições que existem, né? Mas não levo para o pessoal de forma alguma. Então, nem ele nem o Machado usam um termo que é correto para falar da China, que seria social e imperialista. Entendeu? Seria o termo correto. Socialismo de boca, imperialismo de fato. O Jones, nesse vídeo longo acusando o Machado, omite, por exemplo, que a China ela realmente endividou um pequeno país chamado de Djibouti, ali no chifre da África, entre a Somália e a Eritreia, e do outro lado o Iêmen,
esse pequeno país, bastante pobre, ficou endividado com a China e foi obrigado a ceder uma base militar. Eu estou sabendo que isso acontece, o próprio Jones cita episódios semelhantes num porto de Sri Lanka. Parece-me que sim, é um fato. Jones diz que não tem armadilha da dívida, e ele fica indignado também de algo semelhante ter ocorrido na Venezuela, quebrando a PDVSA, né? Mas é bem recorrente, né? Eu procurei lá o vídeo do Eu Afro, que o Gustavo cita, o angolano citando que Angola também está endividada com a China e tem vários outros países nessa mesma situação. Então, exportar capital e colocar o país sob sua dependência, até cedendo trechos do seu território, é típico de país imperialista. Tem o exportar capital que está lá no imperialismo de Lenin, que é inquestionável, e isso aí não tem nada a ver com internacionalismo proletário, não é? Então, eu pesquisei, fiquei sabendo que a China tem base militar no Camboja, Tajiquistão e Neuquén, na Argentina. Então, o grande problema que eu vejo nesse ponto, fiz uma resenha do livro do Jabor, né? É que o Jabor ganhou um prêmio de publicista na China. Propagandista. Por que ficar com raiva, então, de ser chamado propagandista do imperialismo chinês? O país tem uma prática. A prática é inegável. Agora, aí como é que você vai sair dessa? Não tem que se indignar, não. Tem que responder que não é. Difícil, né? Tem uma prática que a gente avalia, não é de boca, uma estética que a gente vai atrás. Então, por exemplo, quando a China faz dumping, tem denúncias, quer dizer, ela subsidia, ela banca seus produtos para ficarem mais baratos e ela entrar em tudo quanto é mercado, aproveitando que tem essa que vigora no nosso mundo aí, o neoliberalismo permitindo que produtos entrem nos mercados. Como é que o Jabor vai analisar o dumping da China falindo a Gradiente, por exemplo, se ele tem essa história do patriotismo e tal, e ao mesmo tempo essa ideia de nos levar o Brasil para ser aliado do social imperialismo chinês? Eu acho bastante. O pessoal ficou indignado, mas é evidente que não há que trocar chicote, apanhado de chicote chinês ao invés de chicote americano. Não cabe isso, né? Eu achei que o termo propagandista de imperialismo chinês deve ter até ser estendido a Ian, Jones, Humberto, pelas posições que eles têm tomado aí ultimamente. Então, Ian vai lá e volta falando propaganda, Jones e Humberto aí respondendo em termos infantis e rebaixando o debate a uma questão de ego. Eu voltei a vídeos anteriores do Jones Manuel e vi que, poxa, é cada uma, por exemplo, dizer que Trotsky e Stalin é uma falsa polêmica, não acrescenta nada para a realidade brasileira, mas não tem a polêmica, que nunca é polemizada diretamente, mas se celebrizaram por posições opostas, em torno do qual os cientistas sociais polarizam, Nelson Werneck Sodré, do Partido Comunista Brasileiro, e o Caio Prado, lá da USP, também no Partido Brasileiro, né, a vida inteira, tinham posições diferentes, né, opostas. Um acreditava que não existia semi-feudalismo no Brasil, o outro pontuava que sim, o Sodré concordando mais com Lenin, nesse sentido que existe semi-feudalismo no Brasil. Eu não entendo a posição do Jabor, por exemplo. Ele assume que existe semi-feudalismo até hoje no Vietnã e na China, hoje, em países que tiveram supostamente revolução democrática e socialista. Tem semi-feudalismo em regiões atrasadas. Eu li no Socialismo do século XXI do Jabor. Por que não vai ter aqui, gente? Não tem lógica isso. Eu vi, tem muitas coisas para comentar. Vou comentar assim, o que eu acho que eu acho que merece mesmo a gente voltar. Gustavo Machado, no momento, diz que Stalin é pior que Hitler. Essa parece ter sido nisso ele é bem trotskista.
Nisso, essa tomada de posição me parece a de Trotsky em determinado momento, mas ele nunca enuncia isso, ele fica com um outro discurso, mas acho que a prática foi essa. Ele preferiu se aliar ao inimigo do seu inimigo. Eu creio que sim. As pessoas se aborrecem, mas é o que o Grover Furr, que é o historiador norte-americano, conclui. Na prática, um aliado do fascismo, foi o que Trotsky virou. Passando informações, coisa e tal. Quer dizer, aí, no debate lá com o Gustavo, tem mais ou menos um coloca a bola prontinha assim, o outro chuta. Sempre nesse sentido do consenso trotskista. Então, o Machado parece que domina a crítica à economia capitalista, de acordo com o Marx ali. Mas quando a gente trata da história, o nível cai. E mesmo essa parte aí da crítica da economia capitalista, a gente tem que ver. Porque eu pontuei algumas coisas no vídeo Planetário de Erros. Tem muita coisa estranha ali, contraintuitiva. Ele vai em umas vertentes pouco conhecidas, igual do Ingo Elber, um alemão. Então, o Pacto Molotov-Ribbentrop, que o Lacan citou, foi importante, porque ele quebrou o eixo. Japão, Itália e Alemanha estavam aliados, atacariam a União Soviética juntos. Num determinado momento, o pacto quebrou esse eixo. Tinha uma guerra no Oriente, que a União Soviética ganhou aliada com a Mongólia, que estava sendo atacada pelo Japão, e ela ganhou tempo para posteriormente se defender no Ocidente do ataque do Hitler. Então quebrou a luta em duas frentes, que seria trágica para a Rússia, o Japão e a Alemanha nazista e Itália. E outra coisa, esse pacto ele saiu no New York Times. Tinha as zonas de influência na Polônia Oriental e os países bálticos e parte da Finlândia, não é a Finlândia toda. Era parte da Finlândia. A União Soviética respeitou a soberania da Finlândia, mas a Finlândia pretendia, através de um general chamado Mannerheim, que mal sabia falar finlandês, um cara filo-sueco, ligado também a essa aristocracia da terra da Alemanha, e de simpatia sueca, um general reacionário, que na prática era quem estava mandando. Ele iria e se aliou à Alemanha nazista. Ele se aliou depois, quando houve a ofensiva. Mas a União Soviética quis lutar em condições melhores, conseguindo uma base e conseguindo territórios para proteger Leningrado. Senão Leningrado não era viável de ser protegida sem alguns territórios da Finlândia. A União Soviética propôs troca de territórios, a Finlândia não aceitou e ela fez a guerra. Mas assim, as zonas de influência são as regiões onde os alemães não poderiam entrar com tropas. É só isso. O governo polonês poderia resistir na Polônia Oriental, mas o governo polonês foi para a Romênia, onde ficou internado, ficou preso. Aí, em 18 de setembro, quando a Polônia não tinha mais governo, foi quando a União Soviética entrou, e esses territórios que ela conquistou ali foram integrados ou a Lituânia Soviética, que é a região de Vilnius, que a Polônia ditatorial tinha tomado em 1919, ou as regiões, as repúblicas soviéticas entraram na Ucrânia e na Bielorrússia, onde estão até hoje, porque são regiões étnicas da Ucrânia e Bielorrússia. Tá bom? Então, sem essa demonização aí desse pacto, como se fosse essa besteira. Então, saudações.